Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Jessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer o procedimento da correção da prova da Câmara Municipal de Campo Grande, prova que ocorreu hoje, no dia 24 de abril de 2022, tá? Uma prova promovida pela Selecom. Sem mais demoras? Vamos lá então? Só que antes da gente começar, por favor, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, tá? Faça um comentário, deixa um oi, deixa aí um obrigado, como a galera tem feito, tá? O canal, ele tem uma única intenção. Qual que é a intenção? É promover, falar, conversar única e exclusivamente sobre língua portuguesa. Então, se em algum momento aqui, durante a correção, eu for muito rápido e tal, você pode fazer a sua pergunta, deixa a sua pergunta, eu prometo que eu gravo um vídeo sobre a sua pergunta. E também não posso deixar de avisar sempre, tá? Agora eu tenho meu curso online, tá bom? Você pode ter acesso ou ter maior informação aqui na descrição, vou deixar a descrição do grupo de divulgação do curso, onde você vai ter os detalhes ali do curso. O curso acontece, já posso te adiantar, o curso acontece aos sábados, das 2 às 4 horas, é um curso online, síncrono, tá? Que as aulas são todas elas gravadas, para que você possa também assistir em outro momento, você que é plantonista, você que tem algum impedimento também no final de semana, possa assistir também durante a semana, ou quando você quiser, ou quantas vezes você quiser, tá bom? Então, esse procedimento aqui é um procedimento que eu faço no canal, que é o procedimento de correção das provas, tá? Hoje, uma prova aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma prova Selecom, certo? Então, o meu curso online vai ficar aqui na descrição, qualquer coisa é só você clicar e entrar em contato comigo, tá bom? Venha estudar comigo. Eu, professor Jessé Cortez, tá bom? Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí você pode estudar em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar aqui do estado, tá bom? Então, vamos à correção? Vamos à correção, então. Então, notei aqui, foi um scanner, né? O aluno colocou o scanner da prova. Então, você vê aqui, Câmara Municipal de Campo Grande, tá? O edital foi aberto em 2021. Técnico administrativo. A prova ocorreu hoje, no dia 24 de abril de 2022, tá? Apenas 10 questões de língua portuguesa, tá bom? Aí as orientações típicas da Selecom, tá? Deixa eu abrir agora o outro arquivo. Então, vamos lá? Vamos lá, o arquivo da prova. Consegui o arquivo da capinha da prova, agora o arquivo da capa da prova. Bom, se você participou do meu aulão, se você participou das minhas aulas, o que eu oriento? Não leia o texto logo de cara, tá? Você vai fazer o quê? Você vai fazer a leitura do enunciado. O destaque conferido ao evento e debate se baseia no seguinte aspecto. Então, conteúdo total do texto, tá? Para reforçar as especificidades do caso em discussão, a autora retoma a seguinte ideia comum atribuída à clonagem. Então, tem uma ideia comum, tá? Qual que é a ideia comum? A gente vai atrás. Aí depois já começam os aspectos de gramática. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a leitura do texto. Faz comigo aqui. Clonar para a biodiversidade. Em dezembro de 2020, o Centro de Conservação de Vida Selvagem do Colorado, Estados Unidos, foi palco de um nascimento histórico. Elizabeth Ann é o primeiro clone de uma espécie de furão ameaçada de extinção, o furão de patas pretas. Ela é a cópia de um ancestral que morreu na década de 1980 e teve suas células congeladas, uma fêmea chamada Willa. À primeira vista, o fato não impressiona. Afinal, quem não se lembra da ovelha Dolly de 1996? Nas últimas décadas, a clonagem de mamíferos tornou-se comum, utilizada constantemente para clonar animais de criação, esporte e domésticos. O que tem de tão especial no novo clone? A novidade não está na técnica, mas no uso. Elizabeth Ann foi criada com uma técnica muito similar à da ovelha Dolly. Óvulos de uma fêmea doméstica doadora foram coletados e tiveram seus núcleos removidos. O material genético de Willa foi então inserido neles, e um estímulo elétrico fez com que começassem a se dividir. O embrião foi implantado em uma fêmea doméstica, dentro de um esquema barriga de aluguel. Mas a Elizabeth Ann não é um animal de criação ou de corrida, nem um pet. Ela é o primeiro mamífero clonado para um programa de conservação ambiental.
A espécie furão de patas pretas, Mustela nigrips, já foi considerada extinta nos Estados Unidos na década de 1970, provavelmente devido à caça desenfreada do cão de pradaria, que era seu prato preferido. Na década de 1980, no então, foi descoberta uma pequena colônia desses animais e teve início um programa de conservação. Não foi fácil, porque apenas 7 animais conseguiram se reproduzir, o que diminui muito a diversidade genética dos descendentes, aumentando inclusive a suscetibilidade a doenças. Uma estratégia para aumentar a diversidade é introduzir genes de populações diferentes. Mas como fazer isso em uma espécie em extinção? Onde todos os indivíduos são geneticamente muito próximos, Elizabeth Ann vem para resolver este problema. Ela traz genes de um animal que morreu há 35 anos, com uma diversidade genética 3 vezes maior do que a encontrada na população existente. É como se todos os furões de patas pretas fossem primos de primeiro grau, e ela de uma estrangeira de um país distante. Elizabeth Ann, agora sexualmente madura, após seu primeiro aniversário, aguarda a escolha do parceiro, que está sendo cuidadosamente selecionado para os machos da espécie. É preciso, segundo os tratadores, escolher um macho mais cavalheiro, porque não se pode correr o risco de um namorado mais brutamontes machucar a única fonte de genes diferentes. Se ela conseguir se reproduzir e ter descendentes saudáveis, seu caso pode marcar o início de novos programas de conservação e reintrodução de genes para outras espécies em extinção. O sucesso do programa em furões pode beneficiar muito mais do que os furões em si. Pode ser uma prova de conceito e atrair interesse e financiamento para repetir o processo com outras espécies. Clonar animais selvagens sempre foi um desafio muito maior do que animais domésticos, até porque as técnicas de criação e produção em cativeiro não são tão bem estabelecidas para espécies com as quais a humanidade não convive tanto. A zoológica de São Diego, né, o zoológico, né, no caso, por exemplo, está nos primeiros estágios para tentar o mesmo processo com o rinoceronte branco do norte, espécie da qual existem hoje só 2 indivíduos. O sucesso de Elizabeth Ann pode servir para impulsionar programas como esse. Vamos para o início. O início da página. Clones normalmente nos levam a pensar em cópias e reprodução de diversidade. Elizabeth Ann vem para nos lembrar que clonagem e modificação genética são apenas ferramentas. O que fazemos com elas depende de nossa criatividade e ética. Clones podem ser usados para promover diversidade e, quem sabe, resgatar mais espécies em extinção. Tá? O texto foi colhido no dia 31 de janeiro de 2020, texto desse ano, Editora Globo. Tá? Vamos às questões? O destaque conferido ao evento em debate se baseia no seguinte aspecto. Vamos lá. Garantia da reprodução posterior? Será? Não, quer dizer que as outras não se reproduzem, tá? Não, não é o caso. Recurso para interesse econômico? Também não. Utilização para preservação da espécie. Por quê? Porque daí a gente tem uma preservação da espécie com diversidade genética, tá? Emprego de técnicas consideradas inovadoras? Então tá. Então o correto aqui, supostamente, é a letra C. Eu digo supostamente, cara, porque essas questões de interpretação sempre são uma bolinha de uma caixinha de surpresa, tá? Então aí o elaborador pensa em alguma coisa ali, aí a gente vai ter que discutir, tá? Tá bom então. Para reforçar a especificidade do caso em discussão, a autora retoma a seguinte ideia comum atribuída à clonagem. Notem que essa ideia se encontra aqui no último momento do parágrafo. Clones normalmente nos levam a pensar em cópias, tá? É o que normalmente as pessoas pensam, tá? É a ideia comum. Tá, contrapõe com aspectos morais? Não. Carece de comprovação científica? Possibilita a duplicação da humanidade? Também não. Colabora para a replicação de seres iguais, né? Colabora. Então, essa é a ideia comum, tá? Colabora para... Volto a dizer, tá? Então, essas questões de interpretação são sempre uma caixinha de surpresa. Eu não vi a possibilidade da duplicação da humanidade. Ele não fala em nenhum momento aqui. Você vai ver que vai impedir do nosso candidato aqui de gabaritar a prova, tá?
Mas no caso aqui, eu também posso estar enganado. É importante sempre dizer isso, tá? O professor Gessé não é infalível, tá bom? Então, no tocante às questões de língua portuguesa, tem algumas questões que são óbvias, mas algumas questões talvez até passa despercebido, tá? Então, o que você faz? Qualquer dúvida, deixa a sua dúvida aqui no canal, faça uma pergunta, eu vou ter o maior prazer de responder sua questão, tá? E até a gente pode até ponderar, por que não? Fazer um momento aqui de discussão em língua portuguesa, tá bom? Então, beleza, fiquemos então com a letra D, tá? O emprego da vírgula introduzindo comentário da autora com valor de possibilidade. Comentário da autora, vamos lá? À primeira vista, o fato não impressiona. À primeira vista, no caso, é um valor temporal. Então, a vírgula foi utilizada por quê? Porque o valor temporal, o advérbio de tempo, está deslocado. Então, não é o caso. O embrião foi plantado em uma fêmea doméstica dentro de um esquema de barriga de aluguel. Eu estou explicando, é um aposto, tá? O que esse embrião foi implantado em uma fêmea doméstica dentro do esquema. Veja bem, é uma explicação do que está acontecendo aqui no último período. Não é o caso, então, tá? É como se todos os furões de patas pretas fossem primos de primeiro grau. E ela fosse uma estrangeira. Então aqui é a famosa vírgula da zeugma, tá? Então a vírgula foi empregada primeiro, porque os sujeitos são diferentes. É como se todos fossem e ela fosse, tá? Então é uma aditiva de sujeitos diferentes, por isso foi empregada a vírgula, tá? E a outra vírgula é a vírgula da zeugma, para não repetir o verbo ser. Então e ela fosse uma estrangeira, tá? Então não é também uma interferência. Qual que é a interferência? Clones podem ser usados para promover biodiversidade e, quem sabe, tá? Resgatar mais espécies em extinção. Vê? Então essa daqui foi que ela empregou para dar o quê? Para dar uma possibilidade, quem sabe, né? Quem sabe, né? Porque pode ocorrer ou não, tá? Então essa seria a resposta da 3. Olha o 4. Elizabeth vem para resolver esse problema. Tá bom, então? A substituição de este problema pelo pronome pessoal encontra-se corretamente empregado. Seguinte exemplo. Então, eu brinquei com isso, né, no nosso aulão, tá? Então, veja bem, este problema a gente vai substituir por um pronome. Só que tem um pequeno problema. Ele é um objeto direto, então não pode ser o lhe, tá? O nos não diz respeito a nós, diz respeito ao problema, tá? E, de novo, aqui ele está brincando com lhes. Qual que é a única possibilidade? A letra A. Para resolvê-lo. Por que ficou lo? Porque o verbo terminou em R. Aí você elimina o R e acrescenta um L, é um pronome oblíquo, tá? Dá uma olhada no 5. O sucesso do programa... Então tá, número 4, letra A, tá? O sucesso do programa em furões pode beneficiar muito mais do que os furões em si. Reescrevendo a frase acima, com a inclusão da palavra mesmo, essa palavra é variável, isso é, classificada como pronome, não como advérbio, no seguinte ocorrência. Essa daqui é de uma forma até fácil, porque você vai fazer o seguinte, como ele é sendo um pronome e sendo variável, você vai ter que substituir o substantivo em questão, trocando o substantivo por um feminino. Se o mesmo mudar para mesma, então ele vai ser um pronome, tá? Então vamos lá? Mesmo sucesso, a realidade, mesmo a realidade do programa em furões pode beneficiar muito mais do que os furões em si. Então é mesmo advérbio, não é o mesmo pronome, tá? O mesmo sucesso do programa troca sucesso por realidade. A mesma realidade do programa, você tá vendo? O candidato muito bem aqui colocou a letra B, tá? Isso mesmo. O sucesso do programa em furões pode mesmo beneficiar, advérbio, tá? Pode assim beneficiar. Vamos lá? O sucesso do programa em furões pode beneficiar assim muito mais. Então, todos são advérbios. O único que é pronome é a letra B, tá? 6. Não foi fácil porque apenas 7 animais conseguiram se reproduzir, o que diminui muito a diversidade genética dos descendentes, aumentando inclusive a suscetibilidade a doenças, tá? Então notem que o trecho aumentando inclusive a suscetibilidade a doenças assume o quê? Uma condição? Não. Não. Uma comparação? Não. É uma consequência. Então, consequentemente,
que tanto aumenta, a diversidade é tal que aumenta a sensibilidade de doenças, tá? Uma consequência. E aqui, já está terminando, você vê que ele tira a foto só da questão de língua portuguesa. Então, vamos lá? Diz assim, Elizabeth vem para resolver um problema. Ela traz genes de uma eu marquei o correto? Marquei, consequência. Ela traz genes de um animal que morreu há 35 anos, com uma diversidade genética 3 vezes maior do que a encontrada na população existente. O conectivo que explicita a relação de sentido estabelecida entre as frases no trecho é... Então vamos lá? Elizabeth vem para resolver este problema porque ela traz... Você vê que o candidato é muito bem treinado, tá? Tanto quanto não é o caso, que seria aditiva, mesmo que também, embora não. O correto é a letra B. Vamos lá, questão de crase, né, cara? Você vê que ele vai dar o enunciado, ele fala o seguinte: reescrevendo a parte do trecho anterior, o emprego da crase permanece em... Ele vai reescrever. Então vamos lá, a crase, tá? Notem que no aulão eu falei, a palavra é masculina, não, é feminina, mas só que ela está no plural e o azinho no singular. Não pode ter crase. Nossos interesses é uma palavra masculina, então não pode ter crase. Reforçar é verbo, não pode usar crase antes de verbo, tá? E o que nós temos aqui? Temos uma ocorrência no aquele. Então veja bem, aquelas necessidades. Como é que você se defende aqui? Você já viu que na letra A não pode, na letra B não pode, tá? Deixa eu descer um pouquinho mais. Na letra C não pode. Então notem, provavelmente devido àquelas necessidades básicas. O que você vai fazer? Você vai substituir aquelas necessidades básicas pelo pronome. Tem gente que orienta pelo pronome essa, tá? Mas eu falo pelo pronome ela mesmo. Fica errado? Fica, mas você, se tiver a crase, notem que a crase vai ficar mais acentuada. Provavelmente devido a ela, a elas no caso, tá? Como você obteve o a elas, quer dizer que existe a regência do devido, que se é devido a. Notem que o devido é repetido em todos os lugares, tá? Em todas as alternativas. No caso aqui, o pronome aquela, a crase não acontece, por exemplo, se ele fosse masculino ou coisa parecida. Não, a crase acontece com o primeiro a do aquele, aquela e aquilo, tá? Então a dobra da preposição com o primeiro a é evidenciada pelo acento indicativo de crase. Como é que eu vou saber? Trocando por a elas, provavelmente devido a elas, o que configura a resposta correta, a letra D. Certo? Então a letra D, resposta correta. 9. Uma expressão verbal na voz passiva. A voz passiva, meus amigos, ela pode ser conseguida como? Com partícula passivadora, que é no caso a partícula C, ou com locução verbal. Só que a locução verbal tem que estar verbo auxiliar e particípio. Então dá uma olhada aqui, ó. Em dezembro de 2020, o Centro de Conservação de Vidas Selvagens no Colorado foi palco. Então foi, verbo ser, palco predicativo. Então não é o caso, tá? Os óvulos de uma fêmea doméstica doadora foram coletados. Notem que faltou aqui o agente da passiva, o que volta à discussão. O agente da passiva é um termo integrante ou um termo acessório? Aqui deixa claro, né, a possibilidade de ser um termo acessório. Óvulos de uma fêmea doméstica doadora foram coletados pelo instituto, ou pela pesquisadora, o que prova que a minha voz passiva é a letra B, tá? A letra B é minha voz passiva. Uma estratégia para aumentar a diversidade é introduzir. Não pode, porque introduzir é infinitivo. Então, no caso, não é o caso, tá? Muito pelo contrário. Aqui a gente tem uma oração reduzida predicativa, tá? Não é voz passiva, é voz ativa. Por ser uma prova de conceito e atrair interesse e financiamento para repetir o processo com outras espécies, não tem nem locução verbal, tá? Então, pode ser uma prova de conceito e atrair interesse. Então, só orações com infinitivo não é o caso. A minha voz passiva é a letra B. E, como a gente viu no aulão, tá? Eu enfatizei no aulão, a gente teve uma questão de acentuação sempre colocada no final. Uma palavra paroxítona encontra-se acentuada em fácil tanto quanto a questão, não é verdade? A paroxítona é a letra A. Óvulos é proparoxítona, técnica é proparoxítona, próximos é proparoxítona. A resposta correta é a letra A. Certo? Meus amigos, essa foi a prova, tá? Eu espero que você tenha gostado, tá bom?
Bom, mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortes e você assistiu a mais uma correção de prova. Você assistiu a mais um Gramática Descomplicada, tá bom? Eu te aguardo para os próximos vídeos. Sucesso a todos e um abraço e até os próximos vídeos.